Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos que horas você vai acompanhar essa roda de conversa, né? Evangelho para além dos tempos ou para além dos templos. E como sempre, essa roda de conversa conta com a participação mais que especial da minha companheira Ana Helena Tavares e Marcelo Barros. Sejam muito bem-vindos, queridos. Beijo no Querido, querida. coração. Muito bem, meu povo. Neste 16º domingo comum do ano, o evangelho que a gente reflete tá no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. No domingo passado, a gente escutou o evangelho que conta como Jesus enviou os discípulos 2 a 2 em missão, né? Agora, a gente escuta como que os discípulos voltaram e contaram a Jesus o que tinha visto, o que tinha ouvido e ensinado. E aí o evangelho conta que Jesus chama os discípulos, né, para um lugar à parte para descansar. Marcelo, chegue mais para essa roda. Qual a primeira ligação que podemos fazer entre esse evangelho e a nossa missão hoje? Darlan, eu penso que numa época como a nossa, de uma agitação tão grande, né? Esse evangelho diz que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus diz, venham descansar. Quer dizer, na Bíblia, o relato do Gênesis, da criação do mundo, ele converge para o dia do descanso, o sábado. O dia do descanso é o dia da libertação, é o dia da plenitude, é o dia do acabamento final. E quando Jesus diz, venham descansar, ele não está apenas propondo uma rede, uma caminha para a pessoa deitar e pronto. Não, ele está propondo que a gente possa, digamos assim, chegar a uma vida que é inteira, que é plena, que é completa. E o descansar, na Bíblia, tem essa dimensão de plenitude. Então, Jesus chama para isso. E é interessante porque a forma como ele propõe é venham para um lugar à parte, quer dizer, venham para um retiro. Venham fazer um retiro. E hoje acho cada vez mais essa dimensão da interioridade, essa dimensão que a gente pode chamar do deserto na vida da gente, portanto, de uma dimensão de solidão juntos. Ela é muito importante, ela é fundamental. O Frei Beto gosta, às vezes, de dizer que a gente, querendo ser militante, pode acabar sendo militonto. E que está tonto, não está sabendo para onde corre, né? E isso é muito ruim para tudo, para a vida, para o trabalho, para a gente mesmo, para as relações. Então, Jesus diz, olha, agora quietem, vamos nos colocar numa dimensão mais profunda da vida. É isso. É isso aí, Marcelo. A Bíblia, ela tem muitas passagens que podem ser entendidas de diversas formas, né? Algumas pegadinhas, vamos dizer assim. E nesse evangelho que a gente está lendo nesse domingo, pode, às vezes, ficar meio estranho, parecendo que Jesus e os discípulos estão fugindo do povo, né? Pode dar essa impressão, né, de que os discípulos e Jesus preferiram se retirar do que se inserir, né? Ajuda a gente a interpretar isso de uma forma melhor, Marcelo. O Evangelho de Marcos conta que Jesus tinha, de certa forma, fracassado
na relação dele com o pessoal das cidades do lago. A missão dos discípulos, ela foi pelas aldeias. Quando eles voltam, o pessoal da aldeia todo corre para Jesus. Entretanto, no Evangelho de João, está dito muito claro que eles estavam vindo porque queriam milagres. É interessante, Ana, hoje em dia, santuários de aparições, de milagres, estão sempre muito cheios de gente. Agora, aprofundar uma relação de fé, de seguimento de Jesus, de assumir a missão dele, não. Então, nessa história do povo que está todo ali, né, há dois momentos. É esse momento em que Jesus quase que tenta tirar os discípulos, vamos para um lugar à parte. E quando ele chega neste lugar, o povo está lá esperando, o Evangelho diz que ele se comove, que as entranhas dele se mexem de compaixão e ele começa a ensiná-los. Então, é o contrário, ele não foge, ele não... aquele retiro nem deu certo. De tal maneira, Jesus é ligado ao povo que ele tentou. Quando ele viu que não dava, ele assumiu de ficar junto da multidão. Acho que essa relação com o povo, em nós também tem essa dimensão. No grego do Evangelho, existe uma palavra para multidão, óculos, e uma palavra para povo organizado, onde vem a palavra leigo, laos, laikau. Então, o povo multidão é massa. O povo organizado já é o povo que assume um projeto de vida. Os dois devem ser respeitados. As duas dimensões do povo é sempre gente humana que a gente tem que servir. Agora é diferente o trabalho com a multidão, com a massa, e o trabalho com o grupo organizado. Perfeito. Darlan? Excelente. Marcelo, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma curiosidade, né? Mas aí você já começou a trazer essa questão quando Jesus tenta fazer esse retiro, mas só que quando ele chega nesse lugar onde iam se retirar, né? Onde iam fazer esse retiro, o povo já estava esperando por eles lá nesse lugar. E Jesus se enche de compaixão e começa a ensinar e a seguir. Vem logo o evangelho que vai contar a cena de repartir os pães, né? Fala um pouquinho para a gente dessa cena, por favor. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, é no deserto que Deus dá o alimento do maná para o povo. Desce um orvalho que alimenta, e o povo diz o que é isso. E o que é isso em hebraico é maná. É o maná do deserto. E o povo foi alimentado por esse maná enquanto caminhou no deserto. Agora, com Jesus, de novo, o deserto, que é o lugar que não tem nada, não tem água, não tem comida, não tem nada, é no deserto que o Evangelho fala de comida. O povo está com fome, não pode voltar, porque se manda o povo de volta para as cidades, eles vão desfalecer no caminho, é muito longe, precisam de comer alguma coisa, e aí o Evangelho conta a repartição dos pães, que é o Evangelho do domingo seguinte. Mas é importante a gente tirar uma lição disso. A interioridade, a espiritualidade, o estar com Jesus, não exime a gente do cuidado e da preocupação com a fome do povo. Tem pessoas que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
que a preocupação com o alimento não faz parte da espiritualidade. E, entretanto, no Evangelho é parte essencial. Se nós estamos com Jesus e assumimos o projeto dele, esse projeto é de vida para todos e todas. E a vida tem como elemento fundamental o alimento. Quem come fica com saúde. Quem não come, quem não se alimenta, não consegue viver. É isso aí, Marcelo. No Evangelho que a gente está lendo, que é o Evangelho de Marcos, esses textos do Evangelho eles são reunidos em um conjunto de relatos, né? E todos em torno da questão da comida, justamente, e da refeição, né? De um lado, isso revela a forte relação entre a missão evangélica e a preocupação com a segurança alimentar, né? E é uma preocupação vital no Brasil, no mundo de hoje. E do outro, revela como, para Jesus, a base da vida evangélica é a partilha, né? A comunhão do que somos e do que temos, né? Que Deus nos fortaleça nesse caminho, né, pessoal? Exatamente, Ana. Muita alegria que seja a bênção divina, força de alimento e de sustento para todos nós. Um grande abraço, um bom domingo, uma boa semana para vocês e até a próxima. Grande abraço a Maravilha, todos. meu povo. Até o próximo Maravilha. domingo. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. Até mais.